Pode ir, pode ir. Ok. Tá, gente. Faz um tempo que eu não faço isso. Então... Mas, enfim. Geralmente a Mabel me chama para falar sobre ilustração de moda. E, bom, meu nome é Karen Gubinhac, como vocês podem ver. Eu sou... Ah, eu esqueci do... Eu sou distraída. Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda e em designer de moda, mas eu atuo como artista, a priori. Sempre atuei como artista em ambas as áreas, tanto como diretora de arte na publicidade, quanto como ilustradora na área de moda, com criação de estampa e, enfim, várias outras áreas. Dou aula há mais de 10 anos de ilustração e de artes. E foi na Fashion Campus e no IESB, dando aula nesses lugares incríveis, que eu me apaixonei. Então, continuo dando aula até hoje. Além disso, hoje em dia eu comecei a trabalhar com outras áreas, né, da ilustração. Então, estou me aventurando a trabalhar um pouco com jogos. Enfim, estou hoje em dia na maior galeria brasileira, que é a Urban Arts. Então, tem algumas artes minhas lá, se vocês, né, quiserem conhecer, estou por lá também. E trabalho também com no meu próprio estúdio. E, bom, basicamente isso. Como eu já dou as palestras há algum tempo, eu resolvi dar uma revisada na minha palestra. E aí, a última vez que eu dei ela, eu percebi que ela estava muito falando basicamente sobre as áreas que você pode trabalhar com a ilustração da moda. E eu achei bastante defasada, até porque hoje em dia as coisas evoluem muito rápido. E, além disso, eu imaginei que quem tem essa ambição de trabalhar com a ilustração de moda já deve ter feito essa pesquisa. Então, eu alterei um pouco bastante essa palestra. Hoje ela vai ser um pouco mais subjetiva. E a ideia é falar um pouco mais sobre para onde eu acho que a ilustração de moda vai, como eu acho que a gente pode lidar com isso, e, né, porque a gente sabe que está vindo inteligência artificial, ilustrações digitais, enfim, vários recursos novos que chegaram super rápido. Então eu achei que falar sobre as áreas ia ser um pouco maçante e resolvi falar sobre a área mais criativa. Mas resolvi ainda assim, né, começar falando de onde surgiu, porque é sempre bom lembrar, né, da onde veio a ilustração de moda e por que começou e como começou. Então, ela começou no século XV, com o intuito de divulgar mesmo as roupas que eram feitas, como eram feitas, enfim, o que estava se usando na época. E de lá para cá muita coisa mudou, né? Passamos por guerras, vivemos revoluções, mas a imagem ela continua sendo uma linguagem universal. E aí eu vou querer aprofundar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é para aí que a ilustração vai. Bom, então a imagem ela é uma comunicação universal. É diferente da linguagem, né, que a gente tem palavras escritas e a gente tem essa barreira de muitas vezes conseguir entender, né, o que a outra pessoa está falando. Com a imagem a gente quebra essa barreira. Ela foi a primeira forma de comunicação, né? Então todos os homens da caverna conseguiam entender o que estava desenhado na caverna, porque é algo simples. E nós, apesar de não sermos mais, né, da caverna, continuamos entendendo o que as imagens querem transmitir. Com o passar do tempo, a gente imaginou que talvez isso fosse algo que fosse ficar para trás, né? Porque daí a escrita foi se desenvolvendo. Mas, na verdade, com a rapidez que a gente está tendo nas coisas hoje em dia, a imagem ela voltou a ser algo primordial para a comunicação. Então, hoje em dia, a mensagem que você quer passar, ela não é só o caminho inteiro, ela, na verdade, é metade disso. O meio, como você vai passar essa mensagem, é o mais importante. E numa sociedade tão rápida, onde as coisas passam tão rápido e onde a gente tem pouco tempo para parar de ler,
a imagem geralmente é o que faz a gente dar aquela parada, ou no Instagram, ou, sei lá, no Facebook. Enfim, esses dias eu entrei no TikTok e achei assustador, e aí, enfim, nem a imagem para, mas não deixa de, assim, a imagem no caso é a ilustração, né? Mas não deixa de ser um vídeo que a gente está ali, não deixa de ser a imagem que prende a gente. Então, a imagem, ela está cada vez mais presente na nossa comunicação, e ao contrário do que a gente pensou, que a arte seria algo que passaria, ela agora, na verdade, é algo mais primordial para que as pessoas consigam parar e ver, e para que você consiga ter a atenção do seu público, né? Estou falando mais de publicidade do que de moda no momento, mas as duas coisas andam muito juntas, então a gente vai chegar lá. Imagem e moda. Bom, a moda nada mais é do que uma forma de se comunicar também. Então, a indumentária, ela começou justamente com essa ideia de diferenciar clero, né, da nobreza, da realeza. A gente sempre quis transmitir uma mensagem com as roupas que a gente usa. E hoje em dia não é diferente. A gente, né, viu a palestra. Eu achei legal a palestra vir antes, inclusive, porque a gente consegue ver muito bem o que as pessoas querem passar com cada estilo e como isso é uma forma de comunicação e como é importante. Então eu queria fazer esse link para que vocês consigam entender, né, a evolução da palestra, digamos assim, enfim, mas aonde eu quero chegar com isso. Tá tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá, eu percebi que às vezes eu falo muito rápido, então qualquer coisa vocês me avisam. E aí só eu falando, então assim, eu desata a falar, tem ninguém para, né, conversar. Bom, eu acho que eu expliquei já um pouquinho onde eu quero chegar. Eu quero, então, justamente fazer esse link de que moda, imagem e comunicação, na verdade, estão todos interligados, né? E a imagem que a gente vai buscar para a nossa marca, para a nossa estampa, enfim, o que a gente quer transmitir, ela vai estar não só na roupa, né, mas também em todo o material gráfico e, enfim, tudo que você for trabalhar dentro disso. Então, a ilustração de moda, ela nada mais é do que a forma que o designer tem de escrever. Então, quando a gente começa a criar uma roupa, uma coleção, a gente geralmente só imagina ela. Se você, né, não tem um ilustrador ou uma pessoa da área criativa para transmitir, né, para transcrever aquilo para o papel, você não tem como passar essa ideia para frente. Então, a ilustração de moda, ela é muito importante para isso. Essa é uma das áreas. Logo eu vou falar rapidamente sobre todas as áreas, vocês vão ver. Não é o foco. Mas, enfim, então a gente tem a ilustração artística, e aí eu acho muito legal, né, vocês conseguirem ver bem claramente como isso funciona, né? Então, eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu passo essa ideia para o papel, ele vira um croquis, né, artístico, que a gente chama, e aí, então, ele vira roupa. E eu adoro os croquis da Fifi Lapin, eu acho super fofo que ela, né, faz coelhinhos, enfim. E essa faz muito parte da identidade visual dela. A outra, a última imagem, ela é da Nike, são os croquis da Nike. Eu achei super legal trazer, porque a gente geralmente não imagina muito bem, a gente imagina que seja só um desenho técnico, mas a Nike também tem muito esses croquis, e foi muito bacana conhecer essa loja e poder ver os croquis deles e ver como eles se tornaram as roupas, né, e as coleções da Nike no decorrer dos anos. E o que eu gosto muito do desenho de moda é justamente isso, que ele não tem esse apego estético ao real. Então, né, você vê que o de cima, se eu não me engano, é Dior. É o New Look da Dior, se eu não me engano. Ele se atém um pouco mais, mas a Fifi Lapin, por exemplo, é o coelhinho, e o da Nike também são umas imagens humanoides, mas elas não necessariamente, né, são um croquis realista, ou eles se atêm a essa ideia do real. E o legal disso é que você vê que a moda, ela vai muito mais, ela tem muito esse escape para a arte, né, de que você não precisa necessariamente retratar o real,
e pode fugir para o artístico, para o lúdico e, enfim, está. Bom, moda e arte. Era aqui que eu queria chegar. Esse é um casamento super legal, então eu gosto muito de mostrar quando a gente consegue trabalhar a arte de uma forma mais clássica, que seriam, né, as pinturas, esculturas e tudo aquilo que geralmente a gente vê em museu, e transpassar isso para uma roupa. Ah, toda marca tem que ter isso? Não. Mas eu acho que é um diferencial bacana quando a gente começa a pensar a nossa marca não só, né, como, enfim, como modelagens e cortes, mas também como uma peça de uma obra de arte e uma peça também que vai retratar aquilo que, né, se passa na sociedade no momento e tudo mais. Então, a roupa, tanto quanto a arte, ela tem muito esse papel de marcar a história, sabe? Ela mostra um pouco da história através da vestimenta. Então, a gente sabe que certas vestimentas aconteceram por conta do momento histórico e a Chanel é uma delas, né? A gente sabe que começou a moda, começaram as calças por conta da falta de tecido que tinha e por conta das mulheres começarem a trabalhar. Então, assim como a arte, a moda ela também tem esse papel histórico, então ela também é confundida com a arte em muitos momentos na história. E eu acho isso muito legal e eu acho que é para aí que o ilustrador de moda vai começar a mirar, sabe? Para essa ideia de trabalhar o que a gente tem na arte dentro da moda. E aí eu trouxe algumas grandes marcas que trabalharam junto com artistas. Hoje em dia esse casamento dos artistas com a moda está cada vez mais vigente. A gente vê cada vez mais que a moda ela está procurando a arte para trazer esse diferencial e para tornar suas peças algo que também seja um pouco político, que também conte um pouco da história, né, do local. Então a gente tem aqui a Louis Vuitton com Jeff Koons, que ele faz alusão aos grandes artistas, então ele customizou todas as bolsas, uma para cada artista, e aí a gente tem estampas únicas em cada bolsa, ficou lindo o trabalho. A gente tem a Adidas com Vinícius Alencar, que é um rapper brasileiro, e aí eles fizeram essa coleção para o Rock in Rio de camisetas, então tem várias estampas legais. E, enfim, e o legal de marcas de moda, né, procurarem artistas, principalmente artistas locais, é que você consegue conversar especificamente com aquele lugar e com aquelas pessoas. Então, né, quando a Adidas quer falar com o Brasil, ela faz parceria com a Farm, ela faz parceria com um artista brasileiro, e aí a gente tem essas colaborações incríveis. E aí eu trouxe a Gucci com o Trouble Outre. Ele é um artista de rua, ele trabalha muito com grafite e com essa arte de rua, e a Gucci ela tem muito essa cara um pouco clássica e traz muita estampa, né? Então ela trouxe essa coleção e ficou incrível, e aí eu recomendo que todos, né, que gostem do assunto e tenham curiosidade, procurem um pouco, porque as coleções ficaram lindas. E, bom, desenho de moda na atualidade. Então, eu falei que a gente tem o desenho artístico do croquis, mas atualmente eu acredito que grande parte dessa indústria de desenho que a gente tinha, então antigamente a gente podia fazer o croquis, a gente tinha os desenhos técnicos, né? A gente tinha que passar as coisas para o tecido, fazer os ajustes, todas essas coisas atualmente elas têm sido feitas por máquinas. É claro que em pequenas confecções a gente ainda mantém esses trabalhos, mas está cada vez mais comum a gente ter essa substituição, né, pelas máquinas. E, bom, e a gente tem inclusive programas muito bons para isso, né, e também agora a gente também precisa capacitar pessoas para operar estes programas e essas máquinas, então assim, não vejo como tomando muitos lugares, digamos assim, né, que acho que é essa grande polêmica.
Mas atualmente eu acho que o desenho de moda ela está indo muito para esse lugar mesmo de colaboração entre artistas e marcas de moda, entendeu? Eu acho que o profissional na ilustração de moda ele tem cada vez mais esse papel de trazer coisas únicas, trabalhos únicos, texturas únicas para as marcas que, né, estão cada vez mais acostumadas agora a vir muito do digital. Então, assim, é isso. Quando a gente procura um ilustrador na área de moda, a gente procura alguém que tenha essa capacidade de conseguir trazer o que vem além da máquina, né? Tá tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Tá rápido? Não. Tá ok. Tá confuso? Não? Ok. Bom, e aí é óbvio que a gente tem que entrar na ilustração de moda digital, né? Porque, como eu disse, o digital está tomando conta de praticamente tudo. Eu sou uma ilustradora muito do manual, mas eu devo admitir que eu tenho gostado bastante da entrada do digital. Facilita muito para algumas coisas e a gente consegue criar coisas incríveis. Então, novamente, é sempre legal quando a gente tem ferramentas novas para trabalhar e isso inclui a arte também. Então, é sempre interessante quando a gente continua buscando novos materiais para trabalhar. Aqui, a gente vê que boa parte das ilustrações e das mídias, tirando essa aqui, que eu acho que ela é inteira digital, mas a gente tem algumas mídias que elas são analógicas, tipo foto, né, que a gente ainda tem um fotógrafo tira, tudo bem que o tratamento é digital, mas é uma fotografia de uma pessoa, né, não é totalmente digital, que sofreu uma intervenção artística do digital, então a pessoa acrescentou esses olhinhos todos e chegou nesse resultado. A Lulu Aguiar, que ela é uma aquarelista incrível de São Paulo, ela tem parcerias com várias marcas de moda e ela faz vários trabalhos legais, então esse ela fez para a Cal, mas ela fez parceria com várias grandes marcas, inclusive mais para frente eu vou trazer alguns outros trabalhos dela. E enfim, a Havaianas também, ela sempre traz muito esse trabalho com ilustração e com artistas. Essa acho que ela é completamente digital, mas não deixa de ser uma ilustração retratando uma pessoa, né? E o digital, ele traz, então, muito essa facilidade de você conseguir pegar uma arte que antes era só física, né? E trazer para o digital e alterar ela da forma como você quiser e deixar ela mais acessível para as pessoas também, né? Porque antes você tinha que ir ao museu e tudo, e agora a gente consegue ver essas artes digitalmente e editadas, e enfim. E é muito mais fácil para passar. E aí eu trouxe alguns exemplos de trabalho, que são meus no caso, que eu comecei então com uma mídia que, né, ela é manual, então eu fiz uma aquarela e depois eu digitalizei e trabalhei em cima dela. Então é bacana a gente entender essa gama que tem de poder, né, fazer uma... Ai meu Deus, as palavras estão escapando. Eu vou lembrar, mas enfim. E aqui é um quadro também, pintado à mão, que eu também trouxe para o digital. E aí eu também posso mostrar para uma marca como seria uma estampa ou como eu poderia comercializar essa estampa. E eu acho incrível e super divertido conseguir fazer esse tipo de trabalho, né, de poder fazer um mix dos dois. E eu queria deixar claro também que o trabalho digital ele não necessariamente precisa ter cara de digital, né? Então a moça atrás foi toda feita de digital, eu não desenhei só lápis, mas a gente tem essa opção de deixar com essa carinha de lápis. É aquela coisa que você olha e você não sabe se é digital, se não é, o que aconteceu ali, ninguém sabe explicar e fica assim. E eu adoro isso, eu adoro ter essa possibilidade, e eu adoro essa possibilidade que o digital traz para as pessoas, porque material artístico é muito caro, a aula é muito caro, e quando você, né, tem um computador, você tem a possibilidade de trabalhar, mesmo que seja de uma forma, enfim, menor, né, digamos assim,
mas ainda assim eu consigo trazer um pouco do spray, eu consigo trazer um pouco da aquarela, das manchas, tudo que eu poderia trabalhar no manual. Óbvio que para isso a gente tem que ter um pouco de, né, noção de como isso seria manualmente, mas eu gosto muito de fazer esse mix. Bom, chegamos na inteligência artificial. Eu tenho que admitir que eu não sei muito sobre. Eu estudei para vir aqui falar para vocês, porque eu imaginei que seria um assunto que as pessoas teriam dúvida e que gostariam de saber sobre. Então, eu dei uma pesquisada. E, bom, como eu imaginei, o digital ele vem com muita força, ele vai, né, ocupar muitos lugares dentro e, na minha humilde opinião, ele é muito legal para cortar alguns processos e para a gente fazer alguns testes de como as coisas seriam feitas na vida real. Então, por exemplo, esse é um editorial que foi feito todo digitalmente e aí a pessoa pode ver como isso vai ficar e aí talvez trazer isso para, né, a vida real. E eu acho que é muito bacana nesse sentido. Bom, por outro lado, a gente também tem sempre aquela polêmica de são sempre imagens perfeitas, se você não, né, falar direitinho o que você quer, vai vir sempre uma modelo branca, magra, enfim, ela não tem diversidade, mas de qualquer forma a gente consegue fazer trabalhos muito legais. Então a Vogue Brasil ela fez algumas capas com alguns artistas que usaram inteligência artificial. Eu escolhi essa, mas tem várias outras bem legais para a gente ver. E mostrando que mesmo uma inteligência artificial, ela precisa ser operada por uma pessoa que entende do que está fazendo. Ela precisa ser operada por um artista. E a gente não vai conseguir ainda, né, substituir essas capacidades que, enfim, ainda são inerentes do ser humano, né? Quis falar um pouquinho sobre a geração Gen Z, porque, ao contrário, eu acho que da minha geração e da que vem um pouco antes da minha, né, que está muito encantada com essa questão do digital, porque é algo que era, para mim, longe, né? Eu fui que cresci sem celular e, de repente, tem alguém fazendo uma foto no computador. Mas a geração que já cresceu com isso, elas têm, na verdade, um apego às coisas do passado. Então, elas gostam muito de tirar foto analógica, elas têm albinho de fotografia para guardar fotinhos. Então, elas gostam dessa textura e dessa estética. E eu trouxe isso para falar o quê? Que eu não sei aonde a inteligência artificial vai chegar, porque eu não sei os gostos estéticos como vão ficar daqui para frente, né? A gente está muito pensando sobre isso, mas tem toda uma outra geração que pensa diferente. E aí, né, temos as macro tendências, né? Então tem tanto de digitalizar e da gente ir para essa parte de que tudo será digital e a gente vai virar ciborgue, ou a gente tem aquela volta ao passado que a gente fica saudoso. Geralmente não é uma só, geralmente são duas, então muito provavelmente a gente vai seguir continuando tendo muito espaço para os dois trabalhos, né? Então, para os dois tipos de trabalho, tanto para operar uma inteligência artificial, quanto para voltar a essa estética da foto antiga e tudo mais. Sim, e aí aqui, as fotos não vieram, mas enfim, eu queria trazer um pouco do trabalho da Lulu Aguiar, que é a aquarelista de São Paulo. Ela fez um trabalho com uma marca de lingeries carioca, a Janeiro, e ela fez um provador inteiro em aquarela. E aí era super legal, porque as pessoas iam passando e, né, no site, digitalmente, iam podendo ver as peças como ficariam no corpo, só que tudo com ilustração. E é um trabalho mais antigo, né? Acho que é de uns 3 anos atrás, mas ainda assim eu acho incrível e super legal para mostrar. E aí a gente também tem a Dior, que fez o mesmo provador com ilustrações. Também, se não me engano, é aquarela, não tenho certeza. Mas é a mesma ideia de você ter um provador com ilustrações. Então, assim, né, a inteligência artificial não está em tudo. A gente ainda tem, né, grandes ideias que trazem e remetem para essa ideia da ilustração tradicional e da arte, né, tradicional feita pelo artista mesmo. Então, aqui um pouco mais das imagens, e eu acho que é isso. Acabou. Como é que eu volto para o início?
mais trazer uma reflexão para vocês do que uma palestra propriamente dita sobre, né, ilustração de moda, porque, enfim, quem sou eu? Mas a ideia era justamente trazer essa reflexão de qual seria o papel do artista dentro dessas mudanças todas, né? Como a gente pode trabalhar com isso e aonde essas ilustrações de moda vão poder chegar e como a gente pode trazer essa parte mais feito à mão para o digital e incorporar os dois mundos, meu Deus, está difícil. Enfim, isso. Dúvidas, gente? Meu tempo foi? Não? Tá tudo bem? Todo mundo entendeu tudo? Ok, eu não preparei um contato nem nada mais. Meu Instagram, todas as minhas coisas são Karen Bobignac, vocês podem me achar por aí. E é isso, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Até a próxima.